Pai do Senhor, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação, né? Que Deus criou o seu mundo habitável. Depois de ter criado o seu mundo habitável, veio criar o nosso mundo, né? E na criação do nosso mundo, ele criou todas as coisas. Depois de criado todas as coisas, o querubim da guarda se rebelou, né? Se rebelou contra Deus e queria tomar o trono, ser maior do que Deus, subir acima do céu e reinar lá. E nesse meio tempo ele convenceu uma legião de anjos, né? Para ajudar ele nessa batalha, mas não foi bem sucedido, como está escrito em Apocalipse 12. Vamos ler Apocalipse 12 e ver o que aconteceu com esse anjo, né? Apocalipse 12. Apocalipse 12, 7, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Não, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, a antiga serpente é aquela que está lá no Éden, tentando convencer Eva ao pecado, por transgredir o que Deus tinha ordenado a ele, né? Então, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aqui na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? Isso é o relato da expulsão de Satanás, né? Então, ele veio aqui para a terra, junto com seus anjos, né? Junto com seus anjos, Deus já tinha criado Eva e Adão e tudo que há na terra. E o que acontece? Esse anjo, ele cometeu o primeiro pecado, né? O primeiro pecado foi cometido por esse anjo, né? Que se chama o grande dragão, a serpente, esse querubim, que era chefe da guarda, lá no céu. Ele se rebelou contra Deus e então, por ser rebelde, é o pecado. Tudo que se é rebeldia contra Deus é pecado. Então, ele se rebelou, foi criado, instituído o primeiro pecado pela a rebeldia dele, não querer servir mais a Deus, mas sim querer ser como Deus, né? Então, ele se rebelou e nessa rebelião ele conseguiu uma legião de anjos para servir a ele, né? Aí, o que é que acontece? Aí, nesse caso, como só existia uma legião, que era a legião do bem, a legião de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Só existia essa legião, não é religião, é legião, né? Então, desculpa, nesse meio tempo se formou a legião do mal, a legião que gera pecado
por esse anjo, né? Então, Deus expulsou do paraíso e precipitou ele aqui na terra, né? Então, o que é que esse camarada fez, esse anjo? Vamos ver aqui em Gênesis 3, capítulo 1, que diz assim: Tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que, e assim que disse Deus, é assim que disse Deus: Não comerás de toda árvore do jardim. Isso é Satanás falando para Eva, né, para induzir ela a fazer o primeiro pecado aqui na terra, né, que é a desobediência a Deus. Esse seria já o segundo pecado, né? Porque ele já veio lá de cima com o primeiro pecado, por ter desobedecido a Deus e ter instruído outros anjos a seguir ele por inveja, por soberba e tantas coisas que ele pode fazer, né? Então, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo e o Senhor Deus, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e é assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. É, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então, ele não podia comer do fruto dessa árvore, né? E nem sequer tocar, porque certamente eles morreriam. Agora, que tipo de morrer era esse, né? Morrer na carne, não, né? Não era morrer na carne, porque ele não ia morrer, né? A morte que eles iam morrer era uma morte espiritual pela desobediência a Deus, né? Esse espírito que tinha nele limpo, né? Sem nenhuma mácula que Deus tinha criado para ambos, para Adão e para Adão, que os dois se chamam Adão, apesar de ser homem e mulher, e o nome deles dois se chamava Adão. Então Deus proibiu. Agora, se eles desobedecessem ou tocassem nessa árvore, o que aconteceria? Eles morreriam para Deus. Por quê? Porque eles iam morrer pela desobediência, né? Então Deus ia achar ele para Deus, era como ele se fosse morto para Deus pela desobediência. Entenderam? Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, os olhos deles não eram cegos, eles não eram cegos, eles viam tudo, né? Ele andava no jardim, nu, né? Via um ao outro, só que eles não tinham nenhum entendimento do que seria o seu ser. Apenas eles viviam, tinham tudo para comer, tudo, mas ele não tinha nenhum entendimento sobre o corpo de um, nem o corpo do outro, né? Mas aí a serpente disse: Certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que comerem, abrirão seus olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí, eis a questão. É que a mulher, né, Eva lá, Adão, que era também o nome, mas vamos chamar de Eva. Ela viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E
árvore desejável, né? Ela via, mas desejava, mas não podia comer pela desobediência de Deus, que não podia desobedecer. Mas o Satanás induziu Eva para fazer o contrário, para dar entendimento. Era uma árvore, né, boa, agradável aos olhos, árvore desejável, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, né? Então foram abertos ambos os olhos. Que tipo de olho foram abertos? O olho do entendimento, porque eles viviam, mas ele não tinha entendimento de nada. Então foram abertos os olhos de ambos o olho do entendimento. Foi daí que eles vieram saber a nudez dele, para que se via, para que era e muito mais, entenderam? Aí conheceram que estavam nus, né? Porque aí o entendimento dele veio, a mente deles para distinguir o que ele era na época, né? Como eles estavam lá. E eles descobriram que estavam nus, porque antes ele não sabia. Eles viviam lá nu, mas eles não sabiam se estava nu ou estava vestido. Eles não sabiam. Eles só vieram saber que estava nu depois que comeu do fruto, né? Porque aí vieram a ter entendimento, né? Tomou do seu fruto, comeu e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele passou, Deus sabia onde ele estava, mas perguntou a ele: Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele, quer dizer, antes ele não sabia que ele estava nu, mas não sabia que era nudez. Ele não sabia porque ele não tinha o entendimento. E como ele comeu o fruto uma erva, eles se descobriram que estavam nus. E aí eles se esconderam. Aí me escondi e disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás por todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, a cabeça, porque ela, quando vê uma cobra, ela vai dar uma paulada na cabeça da cobra para matar, e vai ferir a cabeça da cobra, né? E a cobra, se ela passeando no mato, ela vai e morde no calcanhar dela, né? Da mulher, né? Pelo menos é o que eu entendi. Se tiver alguma outra informação, aí eu explicarei quando chegar nessa parte. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção com dor darás à luz. Aqui o tradutor botou conceição, mas o certo será concepção, e creio eu, né? Multiplicará grandemente a tua dor e a tua concepção com dor, né? Porque ela vai conceber filho, com dor ela vai dar à luz a filhos. E o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Apesar que hoje, nos dias de hoje, tem mulher que domina o marido, não o marido domina a mulher, né? É o contrário. Não sei por qual motivo, não vou explicar agora, mas no futuro pode ser que venha sair essa explicação. E a Adão disse, Deus falando, né? E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Quer dizer, nesse tempo, Deus já tinha criado a terra, tudo que há na terra, mas Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência de Adão, né? Eva foi enganada, veio o primeiro pecado na terra através de Eva pela desobediência, né? O primeiro pecado na terra e o segundo pecado em existência, Eva cometeu o segundo pecado, porque o primeiro pecado foi gerado quando o querubim se rebelou, né? Vamos entender isso. Então, o primeiro pecado aqui da terra foi a desobediência de Eva a Deus, né? Porque Deus disse que não comerás do fruto e ela, ouvindo a voz da serpente, comeu, e Adão também pecou também, vai, o primeiro pecado de Eva, o segundo pecado que foi o mesmo que Adão, né? Adão também desobedeceu. Eva pecou, Adão pecou, segundo pecado, e daí sucessivamente, né? Não comerá de todos os dias, aí sim. Aí ela disse: quando deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Porque Deus amaldiçoou a terra por Adão ter comido do fruto e tal, né? Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardo também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ali está dizendo no suor, mas deve ser do suor, né? Aqui está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas também dá no mesmo, é a mesma, mas ficava mais claro se fosse do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás quando morrer, né? Quando um ser humano morre, ele é enterrado e a terra vai corroendo, corroendo e se torna pó de novo, novamente, né? Tanto carne como ossos vai se tornar pó novamente de quando foi Deus pegou o pó da terra e nos fez, né? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Tá vendo aí? Porque eu estava dizendo que os dois eram Adão, né? Os dois antes se chamava Adão. Tanto Eva como Adão se chamava Adão, né? Quando foram criados, os dois se chamavam Adão. Era Adão e Adão, né? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, porque foi aí que foi criado as gerações, né, de todo o planeta terrestre, de todo o mundo, através de Adão e Eva,
até hoje. Somos descendentes dele devido à geração dele. Ele veio para... Depois disso, Deus ordenou que ele enchesse a terra, né? Isso era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o mal e o bem. Quando Deus estava criando, o formato de Deus e do Filho que estava com ele lá na criação, tinha a semelhança, eles eram espírito, não resta dúvida, né? Mas ele estava com aspecto de homem, né? De homem, ambos, estava com aspecto de homem. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Ele não estava lá, ele estava falando, mas ele não estava só, né? Porque ele está dizendo, um de nós, pai e filho, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, lá no jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. E Deus não queria que eles comessem dela para que ele não vivesse eternamente. Entendeu? Dessa árvore, para não comer da árvore da vida e não coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, os dois, expulsou de lá, por ter desobedecido a ele, e como lá era uma terra santa, né, expulsou de lá, para que eles não vivessem mais lá, para lavrar a terra que fora formada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao redor do oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, uma espada poderia ser um querubim, um anjo que circulava lá no jardim, impedindo que mais nada entrasse lá para comer dessa árvore da vida, para não ter vida eterna, porque Adão e Eva iriam morrer. Depois disso, eles já tinham morrido espiritualmente para Deus através do pecado que eles cometeram pela desobediência, o primeiro pecado aqui da terra, que foi a desobediência à ordem que Deus tinha dado. Então, para que no futuro eles enchessem a terra, né, populasse a terra onde eles estavam, então Deus não deixou que eles voltassem para comer certamente dessa árvore, como eles iam ter entendimento, né, ele não deixou Adão e Eva voltar para que ele não comesse dessa árvore para não viver eternamente, né? Por isso ele botou querubins e uma espada flamejante ao redor do jardim para guardar o caminho que dava acesso à árvore da vida, né? E como eles estavam na terra, foram vivendo, foram trabalhando e veio o nascimento de Caim e Abel e Sete, na sequência, né? Agora vamos saber coisas interessantes nesse versículo de agora, né? A gente está no capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Prestem atenção ao estudo. E conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem, né? Agora vamos distinguir a palavra conheceu, né? Porque Adão e Eva já se conheciam fazia tempo. Eles moravam lá no jardim, e um era Adão, né? Mas depois, por isso, eles se conheciam um ao outro, tanto lá como fora. Já conhecia, né? E como é que está escrito aqui? E conheceu Adão, Eva, a sua mulher, e ela concebeu. O que quer dizer
conheceu, a palavra conheceu. O que quer dizer a palavra conheceu? Né? Isso é uma frase que, num futuro lá na frente, onde tem muita gente que acredita que Maria, a mãe de Jesus, continuou virgem, mas não continuou, porque José conheceu ela também. Então, se uma pessoa faz sexo com outra, ela não pode ser virgem, não é verdade? Né? Tem uma religião aí que indica que Maria continuou virgem. Isso é uma mentira daquela maior do que o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Né? Mas isso é uma coisa que eu vou falar no futuro. Vamos falar agora do início, onde a gente está na sequência. E conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu. Então, a palavra conheceu é fazer sexo, né? É fazer amor, é fazer menino. Entenderam? A palavra conheceu aqui é fazer sexo, fazer amor, fazer menino. E conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão. Nesse texto aqui é o que vem ao meu pensamento, né? Não sei se foi assim. Dá a entender que ela deu à luz a Caim primeiro, e em seguida ela deu à luz a Abel, porque o texto está dizendo assim: e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador da terra. Não é, velho? Não dá para entender que ela teve dois filhos de uma vez só, não. Teve primeiro Caim, que é o filho do pecado, né? Caim é o filho do pecado porque foi filho da desobediência, né? Porque Satanás induziu Eva a comer do fruto, e quando ela desobedece a Deus, é o primeiro pecado da terra, né? Porque o primeiro pecado veio do querubim lá no céu, quando ele se rebelou. Lá foi o primeiro pecado. E mais pecado que ele fez lá. Então, aqui na terra, o primeiro pecado de Eva foi comer do fruto e fazer sexo com Adão e ter Caim. Caim, como era o primeiro filho dela, esse filho não veio abençoado. Por que ele não veio abençoado? Nos textos seguintes, eu vou provar para vocês que ele é um cara do mal. Caim era um cara do mal, né? E pronto, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Quer dizer, na sequência que teve Caim, em seguida ela teve Abel. Eu estou achando assim, não sei, porque não está dizendo aqui que eles eram gêmeos, né? Não está escrito que eles eram gêmeos, mas como pelo texto está dizendo, dá para se entender que os dois eram gêmeos, né? Gêmeo é assim, porque quando uma mulher tem dois filhos no mesmo parto, dá-se o nome de gêmeo. Então, é isso que dá a me entender que eles eram gêmeos. Né? E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias quer dizer anos, né? Ele está dizendo dias aqui, porque a escritura fala assim, dessa forma, mas pode ter sido anos, né? Porque de dia assim que nasce, uns dias a pessoa não vai lavrar a terra, né? Ele tem que crescer primeiro, ficar adulto, um adolescente, para começar a trabalhar, né? Criancinha pequenininha, logo de nascido, não vai fazer isso. Então, aconteceu, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, ele lavrou a terra, produziu, né? Porque eles iam viver do suor do rosto mesmo. Então ele produziu e trouxe uma oferta da sua terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quer dizer que a oferta que Caim deu, não, Deus não aceitou. Por quê? Porque Abel é uma pessoa mau.
Abel foi o primeiro filho de Eva e ele veio mal. Ele veio da desobediência. Então, ele é um homem do mal. E sabe lá o que ele fez nessa plantação, em alguma coisa desse lá, né, na plantação dele, que Deus não aceitou a oferta dele. Aceitou a oferta de Caim, porque era das ovelhas e tal. E com isso, mas para Caim, a sua oferta não atentou e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Quer dizer, Caim ficou invocado, né? Porque Deus não aceitou a sua oferta, né? E ficou irado, né? Irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante e ficou pasmo, mudou de cor, no caso. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Perguntou aí. Aí Deus, sabe bem fizeres, se bem fizeres, disse Deus, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Está vendo aí porque Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele não fazia bem, né? Ele era um cara mau. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Quer dizer, se ele faz bem, ele é aceito. Mas como ele não fazia bem nenhum, ele não era aceito. Foi o que aconteceu a Deus. Ele não aceitou, porque ele não fazia coisa boa. Entendeu? E Caim, como o Abel, como tratava das ovelhas direitinho, não tinha inveja, não tinha cobiça, não obrigava a ninguém, eu acho que trabalhar para ele forçadamente. Provavelmente Caim fazia essas coisas para cuidar da lavoura dele, para ajudar ele lá. Ele se tornou mal, obrigava, eu acho que a pessoa a trabalhar à força para ele, para cuidar do roçado dele. Então, por isso, Deus não aceitou a oferta da lavoura dele, né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, disse Deus para ele. E se não fizeres bem o pecado, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, toda pessoa, desde lá até agora, toda pessoa que não faz bem nenhum, ele é arrogante, ele é mentiroso, ele obriga as pessoas a trabalhar de graça, engana, faz todo tipo de coisa errada. O que é que acontece na porta dessa pessoa? O pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo. Se uma pessoa vive pecando, pecando, o desejo dele é o quê? Pecar mais e mais, né? E disse Deus, mas sobre ele deves dominar. A pessoa deve dominar o pecado, mas ele não conseguiu. Caim não dominou o seu pecado. Ele não teve essa capacidade de dominar o seu pecado, né? O pecado jaz à porta e sobre ti será o teu desejo. Quer dizer, o pecado era constante na porta de Caim e ele tinha desejo mais e mais de pecar, de fazer coisas erradas. E Deus vai, mas sobre ele deverás dominar. Mas ele não conseguiu dominar os seus pecados, né? Aí o que acontece? Como ele não conseguia dominar os seus pecados, vem aí mais outro pecado, né? O primeiro pecado de Eva na terra, a desobediência às ordens de Deus. Primeiro pecado do homem na terra, a desobediência a Deus. Segundo pecado é que de aí por diante era transar, fazer menino e por aí foi seguindo os pecados na legião terrena, né? Na legião terrena, mas mesmo assim, como Deus é a legião do bem, Satanás, eu estou falando legião, não é religião, é legião. Deus, legião do bem, porque Deus é amor, Deus é puro, Deus é branco, Deus é nítido. Não tem nenhuma transgressão com ele, nem para quem serve a ele, né? Estranho porque não tem transgressão, porque mesmo
hoje em dia, a gente peca muito, né? Até olhando e tal, isso é só um estudo futuro que a gente vai passar a respeito de pecado, mas Deus é nítido, Deus é amor. A legião é amor. Deus é amor. Essa palavra está na Bíblia e vocês no futuro vão saber disso, entenderam? Então, Deus é amor e o diabo é a legião do mal. Tudo quanto for mentira, inveja, falso testemunho, calúnia, pensamentos mal, desejos mal, tudo quanto for de ruim, por mínimo que seja, está na legião do mal, que é a legião do diabo. Entenderam? Então, vamos continuar. Eu já expliquei. E disse o Senhor a Caim: Onde está, Abel, teu irmão? Ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Porque ele tinha matado. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, entrando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Deus perguntou para ele. E ele disse: Não sei, mentiu. Outro pecado, quer dizer, como Caim, era da legião do diabo, o diabo é o pai da mentira. Isso vocês vão saber no futuro, na continuação dos vídeos que vocês for assistindo. O diabo é o pai da mentira e tudo quanto não presta. Então, Caim mentiu para Deus, né? Deus perguntou: Onde está teu irmão, Abel? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E ainda mais desaforado, né? Com desaforo, né? Respondeu a Deus com desaforo. Sou eu o guardador do meu irmão? Né? E disse Deus: Que fizeste? Perguntou, né? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra. Maldito ele já estava vindo, já estava sendo, né? Mas Deus agora amaldiçoou mais ainda a Caim. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ele virou assassino, né? Mais pecado. Além de mentiroso, arrogante, né? E matador agora, né? Tirando a vida do irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo é, fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus disse que ele ia ser fugitivo e ele ia viver. Por que ele ia ser fugitivo na terra? Porque provavelmente, como ele matou meu irmão, por pouca besteira, ele ia continuar matando outras pessoas, né? Ele virou assassino. Possivelmente, ele ia continuar matando outras pessoas. E para ele não morrer, ele ia ser quê? Fugitivo e viver vagabundando pela rua, né? Por onde ele andasse, serás na terra. Ele, como ele ia ser assassino, ele ia matar por alguma coisa, por comida e tal, não sei. O vagabundo ele ia ser e andar na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade. Ele revelou para Deus que a maldade dele era muito grandiosa. Caim revelou para Deus que a maldade dele era muito grandiosa, né? É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Então, ele ia ser, né? Ia continuar a ser tão mal, blasfemador, provavelmente, ia blasfemar contra Deus, por isso não ia ter perdão, né? Porque quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, né? E provavelmente ele ia ser assim. A minha maldade que há que possa ser perdoada. De tão grande a maldade dele.
Eis que hoje, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face, e da tua face me esconderei. Quer dizer, ele nunca mais ia querer saber de Deus, porque ele ia se esconder da face de Deus, nunca mais. Provavelmente ele ia pronunciar o nome de Deus, porque ele era uma pessoa já de Satanás, né? E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará, porque ia achar ele, porque ele ia viver vagabundando, né? Ia ser fugitivo, isso, né? Talvez no futuro mais à frente, porque ele ia ser matar e o povo ia querer matar ele também, né? Pelas as maldades dele. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um selo, um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer o que achasse. Quer dizer, Caim, Deus botou um sinal em Caim para que ninguém pudesse ferir ele quando achasse, né? Sorte dele, né? Por que Deus fez isso? Provavelmente para que se espalhasse a maldade na terra, né? Se espalhasse a maldade na terra. Como ele ia ser a legião do mal aqui na terra, né? Iam se criar muitos descendentes de Caim na maldade, então Deus, mesmo assim, deixou que ele seguisse. Deus não o tirou, deixou seguir a legião do mal e seguir a legião do bem, que era os filhos que viria após Abel, né? Vamos continuar. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ele foi-se embora, né? Ele já era adulto, né? Provavelmente ele já tinha uma namorada, uma mulher que levou com ele, né? Ou ao chegar lá ele arrumou uma namorada, né? Mas provavelmente ele já foi com ela. Pelo versículo que se encontra aqui, provavelmente ele já levou uma mulher com ele lá para o lado oriental do Éden. Vamos ler. E conheceu Caim, a sua mulher, por isso que eu estou dizendo. Caim, quando foi lá para o outro lado, ele foi com uma mulher já, com a esposa dele. Ele já chegou lá com a sua mulher, né? Ele não foi só, ele foi com sua mulher. E conheceu Caim, a sua mulher, quer dizer, transaram, né? Caim transou com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho. O nome da cidade se chamou Enoque, como o nome do seu filho era Enoque, ele edificou uma cidade com o nome Enoque. Isso mais na frente, né? Porque aí ele foi tendo mais gente, provavelmente foi mais gente desobediente para lá, para o lado de lá, para engrandecer a legião do mal, né? E no futuro ele criou uma cidade e botou o nome de Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lemeque. Quer dizer, essas pessoas geradas são tudo filhos do mal, né? Filho do mal. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Já estava grande, esses cresceram, né? Os filhos cresceu, os filhos de Enoque cresceram, e esse Mejoael, né? E Matusael, que gerou Lameque. E esse Lameque, quando já homem feito,
E tomou Lameque para si 2 mulheres. Tá vendo? Ele não foi hoje, não. Hoje Deus só quer que a gente tenha uma só esposa, mas nesse tempo os homens podiam até quantos quisessem. Né? Não, não existia nenhuma lei proibindo essas coisas. Né? E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Né? E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Esse povo, filho de Zilá, se tornaram fazendeiros, né? Deu à luz a esse Jabal, foi o pai dos que habitam, ele foi pai não de pouca gente, né? Dos que habitam em tendas, quer dizer que ele era pai de muitos filhos que habitavam em tenda e que criavam gado, né? E o nome do seu irmão era Jabal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa. Jabal era pai de gente, né, que tocavam harpa e órgão. Né? Nesse tempo até já construíram órgão, não sei de que forma, mas já construíram instrumentos como se fosse um teclado. Né? E Zilá também deu à luz a Tubacaim, a outra mulher dele, né? Deu à luz a Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubacaim, ela era Zilá, né? Ela deu à luz a Tubacaim e também deu à luz a Noema. Noema era irmã de Tubacaim, né? E que era mestre de toda a obra de ferro e cobre, e a irmã de Tubacaim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, que era Zilá e Ada, né? Ada e Zilá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, mulheres de Lameque. Ele falando com as mulheres dele. Escutai minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir. Provavelmente, Lameque pegou uma briga, né? Teve uma discussão, ele só não, ele com mais gente, né? Porque teve uma briga e ele matou um homem por ferir ele. E um jovem por pisar nele. Lameque, né? Como vem da descendência de Caim, matador, Caim era matador, Lameque também se tornou matador, matou 2. Né? Matou um homem por ferir ele e um jovem por pisar nele. Né? Porque 7 vezes Caim será castigado. Mas Lameque, 70 vezes. Quer dizer, Lameque foi 10 vezes mais castigado do que Caim. Por quê? Ele matou 2. Né? Matou 2 pessoas e recebeu o castigo 70 vezes 7. E tomou Adão e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Olha lá a palavra conhecer aparecendo de novo, né? E tornou Adão a transar a sua mulher e ela deu à luz um filho. E ele chamou o nome dele de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quer dizer, antes de Adão, né, fazer outro filho, né, que se chamou
Enos, não, antes de ele fazer Sete, também nasceu um filho que chamou o nome de Enos. Que é a partir de Enos, né? A partir de Enos, foi quando começou a invocar o nome de Deus. A partir de Enos. De Enos para trás, teve filho, Sete foi um filho abençoado, né? Abel foi um filho bem abençoado, mas nesse meio tempo, nenhum desses filhos invocava o nome de Deus, nenhum deles. Só começou a ser invocado o nome de Deus a partir de Enos, né? E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Sete foi um filho que ficou no lugar de Abel, pastoreando ovelha. E Abel era pastor de ovelha. E Sete tomou o lugar de Abel, ficou pastoreando ovelha. Porquanto Caim o matou, né? Abel. Aí, e a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor Deus. A partir de Enos foi iniciado invocar o nome de Enos. Agora vem uma coisa que não é tão muito interessante no conteúdo, mas devemos falar, porque assim está escrito, mas na frente, no futuro, a genealogia não é tão interessante. Mas agora é, porque ainda é a sequência da criação e temos que falar aqueles deu continuação. Mas no futuro, o Evangelho fala que a genealogia não é tão necessária para se saber, né? Por que vai ser tão necessária? Porque Jesus vem, já vai ensinar aquilo que é para nós fazer, né? Aqueles que vai ter temor a Cristo. Então, a genealogia de lá para cá não vai ser tão interessante. A Bíblia vai ensinar que essa genealogia não é tão interessante, não é tão não tem tão uma perspectiva de se ser instruído através dela, entendeu? Não é tão necessária, mas agora é necessária para se saber a geração que foram criadas, né? Desde o início até um certo tempo, né? Então vamos lá. A genealogia de Sete, né? Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus os criou, o homem e a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Por isso que eu falei anteriormente que o nome dos dois se chamava Adão. Adão e Eva se chamavam um nome só. O nome dos dois era Adão, né? Porque está escrito aqui. Este é o livro da geração de Adão no dia em que Deus criou o homem e a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Aqui está falando abençoou e chamou no singular, o seu nome também no singular, porque era para estar escrito os seus nomes, Adão, no dia em que foram criados. Ele não está dizendo aqui Adão e Eva, está dizendo só Adão, por isso os dois se chamavam Adão no dia que foram criados.
Adão viveu 130 anos e gerou filhos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Esse filho Sete, né, que foi daí a geração de Sete, que foi onde começou a ser invocado o nome de Deus, para que Deus o protegesse, o curasse, e assim por diante, né? A partir de Sete em diante, esse povo da geração de Sete começou a invocar o nome de Deus para que Deus os protegesse, né? Protegesse, sarasse suas feridas, e etc, e etc, né? E pôs o nome conforme a sua imagem, pôs o nome de Sete. Então, Sete era idêntico a Adão na fisionomia e provavelmente no seu ser, né? Agora, não com desobediência, assim fisicamente, né? E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, né? E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos, né? Quer dizer, quando ele gerou Sete, né, ele tinha 800 anos, né? Após 800 anos, a geração estava já muito populosa, né? Mas era uma geração que não invocava o nome do Senhor, não tinha esse conhecimento. Mas quando Sete veio, que a partir daí ele era idêntico a Adão, foram os dias de Adão é, é, 800 anos. Quer dizer, que depois de Sete, né? 800 para 900 mais 130 anos, né? Depois que gerou Sete, ele viveu mais 130 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Com 90 anos ele gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos. A Bíblia fala só aquelas pessoas necessárias, né? Porque provavelmente essas pessoas teve muitos filhos e filhas, como está dizendo ali, gerou filhos e filhas, né? Gerou, mas não são relatados, porque só está sendo relatado aquelas pessoas mais importante para relatar as descendências, né? Entendeu? Então, Enos viveu 90 anos e gerou Cainã, e viveu, depois de ter gerado Cainã, 815 anos. Quer dizer, com 90 para 800 anos, deu para fazer muita gente durante esse período, e gerou filhos e filhas. E foram o dia de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Malaleel. E viveu Cainã, depois que gerou Malaleel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Depois de 70 anos, ela tacou o pau fazer filhos e filhas para crescer, né, a geração. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu, e viveu Malalael 75 anos e gerou Jared. E viveu Malalael, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalael 895 anos e morreu, né? Aqui já está dizendo, depois de 830 anos, ele não gerou filhos e filhas.
né? Só até 800 anos que ele gerou filhos e filhas. Depois disso, ele foi 830, depois de 40 anos, depois de ter gerado filhos, filhos e filhas, né? Lá que foi 830 anos, ele gerou filhos e filhas. E depois, 890, depois de 45, não, 830 para 890, 45 anos, ele morreu, mas também não relata que ele teve mais filhos. E viveu Jared 172 anos, gerou Enoque, e viveu Jared depois de gerar Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. Bem, como depois de Enos, o povo começou a invocar o nome do Senhor, né? Então, muita gente já foi temente a Deus durante essa geração que veio crescendo. E Enoque andou com Deus, não andou assim, lado a lado, né? Pegado na mão. Andou espiritualmente, em obediência, porque provavelmente, através de um anjo, Deus falou com Enoque muitas coisas, né? E Enoque andou com Deus devido a isso, entendeu? Depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, na época, era uma pessoa muito temente a Deus e obediente, porque ele não chegou, aqui não relata que ele morreu, porque quem morre carnalmente será enterrado e tal e tal. Mas Enoque, pelo que está aqui, me parece que ele não foi enterrado, porquanto para si Deus o tomou. Quer dizer, Deus o levou ele, né? Desfez ele daqui da terra, o tomou e levou ele, deve para o outro céu, como existe três céus, deve ter levado ele para lá, de alguma forma o arrebatou e tal e tal. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 979 anos e morreu. O Enoque, ele não morreu, ele foi tomado. Deus tomou ele de alguma forma, arrebatou, mas ele não morreu, né? E viveu Lameque 180 anos, 182 anos e gerou filho. E gerou um filho, a quem o chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quer dizer, Noé ia ser uma pessoa consoladora, né? É a função que Noé é, uma pessoa consoladora por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque
depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Esse povo de Lameque se tornaram muito rebeldes, muito rebeldes, muito transgressor da palavra de Deus, né? Muito, muito. Isso na sequência, vocês vão entender essa coisa. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100. Com 500 anos, Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Né? Esses 3 filhos de Noé. E Noé, junto com esses 3 filhos e a sua esposa, né? Nesse período, já havia muita, muita, muita corrupção da parte do povo que Deus criou. Ambos da legião do mal, de Satanás, e ambos da legião de Deus, que era a legião do bem, mas eles foram corrompidos, né, por a maldade da outra legião. Né? Foram corrompidos e esses vieram a ser desobedientes. Né? Vieram ser desobedientes. Então, a corrupção geral do gênero humano. Esse é o próximo tema que nós vamos estudar através das Escrituras, para quem vocês que estejam ouvindo venha aprender como foi gerado, como foi criado, de onde Deus veio, o que aconteceu, o primeiro pecado lá no céu, o segundo pecado aqui na terra e vários pecados, onde se tornou a legião do bem e a legião do mal, e ambas se corromperam. A legião do mal já era corrompida, mas a legião do bem veio a se corromper, né? E no próximo vídeo, conto com vocês, deixa aí seu like, compartilhem para que outras pessoas venham ver essas coisas que eu estou falando para vocês, para que você venha ter um entendimento das escrituras que eu vou ler do início até o fim. Se Deus me der essa oportunidade e me dá saúde, me dá visão para eu que possa ler a Bíblia, para que vocês venham entender o que é a legião do bem e a legião do mal. Não é religião, porque hoje existem milhares de religiões, né? Mas, na verdade, não é religião, é legião. É legião do bem, que é da parte de Deus, e legião do mal, que é da parte de Satanás. Mas muitos inventaram religião, né? E está um desastre por aí através dessa religião. Então, espero que vocês tenham gostado. Não sou muito leitor, não tenho um bom português para ler, não tenho muita leitura, porque eu só fui até a quinta série, né? Só terminei até a quinta série, tenho o básico, né? Agradeço muito a Deus por essa sabedoria que Ele tem me dado, por ter me dado saúde até agora. Tenho uma deficiência na mão, né? Sou deficiente por
transgressão, né? Por transgressão do entendimento da legião do bem. Não tinha, eu vivia seguindo a legião do mal, né? E por seguir essa legião, mesmo assim eu via falar da legião do bem, mas não o seguia, mas o seguia a legião do mal, né? Porque seguir a legião do mal não quer dizer que você seja como Caim, que você seja como aquele que matou os dois, né? Mas transgressou assim como Deus não quer que nós somos, né? Então, aquele que segue a legião do mal é transgressor da legião de Deus, que é a legião do amor, a legião do bem, da pureza, sem pecado. Apesar que, mesmo seguindo a legião do bem, vocês vão entender isso num futuro, já estudando esses vídeos que eu estou fazendo, vocês vão entender que na legião do bem também tem pecado, tem pecadores, porque somos carne, somos falhos, né? Não somos carne, mas devemos seguir a legião do bem, fazendo boas obras, para que possamos ter arrependimento de nossos atos, para que Deus, o Pai da legião do bem, venha nos perdoar. Isso é uma coisa que vocês vão aprender no futuro a ter perdão pelo outro, a perdoar seus inimigos, conviver com seus inimigos no bem, porque Deus vai aceitar o seu perdão através desses atos que você vai fazer, entendeu? Então, deixa um like aí nos meus vídeos, compartilhe, deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Amanhã, provavelmente, estou fazendo outro vídeo, porque a Bíblia é muito grande para a gente ler, para ir lendo e entendendo o que nela está escrito, porque a Bíblia é um livro dado pelo pensamento de Deus a essas pessoas que eu escrevo, como Moisés, né? Moisés escreveu vários livros, e assim os seguidores foram escrevendo para que nós soubéssemos da grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso, que é o amor, né? A religião é amor, Deus é amor. E essa legião é amor, onde, se nós quisermos um dia poder comer daquela frutinha da árvore da vida. Quem sabe um dia Deus possa abrir esse caminho, tirar aquela espada flamejante, né? Tirar aquela espada flamejante que tem lá no Jardim do Éden, para que nós possamos acessar o caminho da árvore da vida e viver eternamente com Deus, né? Só assim a gente vai poder viver eternamente. Mas para isso é um longo caminho que devemos percorrer, estudando as gerações que Deus criou, a geração que veio desde o início de Adão e Eva, né? Eles criaram encheu a terra, né? Populou a terra, muitos se perderam, né? Aliás, praticamente todos
se corromperam, que é isso que eu vou dar continuidade no próximo vídeo. A corrupção geral do gênero humano. Porque a Bíblia é para ler, entender e cumprir-se algo que está escrito nela, que vem da sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, né? E fazer aquilo que se é mandado. A Bíblia não é para ser estudada, debatida. Vou deixar bem claro que a Bíblia não é para ser estudada nem debatida, porque tem gente que faz teologia, teólogo, vão estudar os assuntos que tem na Bíblia para poder fazer pregações, etc, etc. E isso é muito diabólico. Fazer teologia da Bíblia é muito diabólico. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para se ler, entender e seguir o que ela ensina. Viu, gente? A Bíblia é para isso. Então, vamos ler a Bíblia devagarzinho. Você que tem uma Bíblia, se tiver condições, você que tem gente que gosta de ler livros e livros e livros e livros, muitas histórias disso, daquilo, mas não tem a capacidade de ler a Bíblia. Tem várias histórias, várias biografias, mas não quer ler a biografia da criação daqui do mundo. Então, eu faço um apelo a vocês, leitores, que venham se interessar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia devagarzinho, para ir entendendo o que nela está escrito, apesar que tem coisas na Bíblia escrita que não é verdade. Na Bíblia tem palavra do diabo, tem palavra de Deus. Tem palavra dos transgressores, tem palavra dos desobedientes e assim vai. Entendeu? Então, a Bíblia não é para fazer teologia dela. Nenhum tipo dessas coisas. Isso, quem faz esse tipo de coisa são pessoas diabólicas. São pessoas do lado contrário de Deus. Não quero ofender ninguém. Vocês me desculpem por eu falar essas coisas, mas eu não quero ofender a ninguém. Apenas eu estou alertando vocês para que não caia nessa esparrela de teologia, porque isso é muito diabólico. A Bíblia é para se ler devagarzinho, tentar o que está, entender o que nela está escrito e tentar fazer aquilo que no futuro, vocês lendo, vai entender que Cristo manda que nós sejamos dessa forma, porque Deus assim os ordenou. Porque tudo que foi falado lá na frente, que vocês vão ver no futuro, na sequência, espero que vocês não adiantem a Bíblia, vão na sequência, porque vocês assim terá entendimento. Porque se você pega aqui Gênesis e vai lá ler Marcos, João, você vai bagunçar o negócio e não vai entender o que é que Deus está ensinando na certeza, né? Então, vamos ler compassadamente, livro por livro. Tem livro que não tem tanto interesse para se ler, mas devemos ler assim mesmo para, entendeu? Para ter a noção daquilo que está na Bíblia. Como eu estava falando, tem versículos na Bíblia que são adulterados, que os tradutores colocaram sem necessidade, só para ter uma ênfase naquilo que estava faltando nos papiros originais, né? Lá em Marcos está faltando uns versículos, mas os tradutores adulteraram e botaram pela cabeça deles, escreveram alguma coisa. Em João também tem coisa que foi adulterada, né? Não está nos papiros originais e etc. Então, essas coisas estão lá só para completar a parte, entenderam? Mas não existe. Desculpa, no original não está escrito, são coisas da cabeça dos tradutores que inventaram. Então, para vocês, são 12 horas e 42 minutos. Uma ótima tarde para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos, né? E que no próximo vídeo vocês venham a assistir de novo
tá? Uma ótima tarde para quem está de tarde, uma ótima noite para quem está de noite e um ótimo dia para quem está de dia. Que Deus abençoe a todos, fique na paz de Cristo, tá? Muito obrigado pela atenção.